Olá, maltinha, espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo vamos resolver o exame de Matemática A de 2023, o exame da segunda fase. Vamos então começar. Exercício 1. Seja o índice n uma sucessão tal que o limite dessa sucessão é igual a zero. Qual das expressões seguintes pode ser termo geral de o índice n? Então vejamos, para começar, a opção A. Eu tenho ali o limite de 1 menos 2 sobre n elevado a n. Portanto, isto faz lembrar o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, que é igual a e. Então, isto é igual ao limite de 1 mais 1 sobre menos n sobre 2 elevado a n. Então, mas eu tenho ali no expoente n em vez de menos n sobre o 2. Então reparem, o que é que eu vou fazer aqui? Para que eu possa ter ali menos n sobre o 2, tenho que multiplicar o n por menos 1 meio, não é? E por isso, cá fora vou ter que ter menos 2 no expoente. Então, este limite vai dar e elevado a menos 2. Como este limite não dá zero, então não pode ser a opção A, não é? Relativamente à opção B, temos ali o limite de menos n ao quadrado mais 1 sobre n. Então isto vai ser o mesmo que o limite de menos n ao quadrado sobre n mais 1 sobre n. Ou seja, o limite de menos n mais 1 sobre n. Ou seja, isto vai dar menos infinito mais 1 sobre mais infinito, não é? Portanto, isto vai dar mesmo menos infinito. Portanto, não pode ser também a opção B. Já a opção C é onde reparar que, portanto, 4n sobre 4n mais 3 sobre 3n mais 4, eu posso colocar o n em evidência no numerador e no denominador. E onde reparar, portanto, o n corta com o n e vou ficar com 4 terços, não é? Por isso também não pode ser a opção C. Resta-nos então mesmo apenas a opção D, que será a opção correta. Exercício 2. Considera um triângulo equilátero ABC com o comprimento de AB igual a 1. Unindo os pontos médios dos lados desse triângulo, obtém-se um segundo triângulo. E unindo os pontos médios dos lados do segundo triângulo, obtém-se um terceiro triângulo. Continuando a proceder deste modo, obtém-se uma sequência de n triângulos, sendo n maior que 4. Na figura 1 representam-se os primeiros 4 triângulos da sequência. Mostre que a soma dos perímetros dos n triângulos da sequência é menor do que 6 unidades, qualquer que seja o valor de n. Então eu vou chamar de A índice n a sucessão que nos vai dar o perímetro do enésimo triângulo. Uma vez que os triângulos são equiláteros e que para qualquer triângulo, exceto o primeiro, não é? Unimos os pontos médios do triângulo anterior, isso vai implicar que cada lado dos triângulos vai ter metade do comprimento dos lados do triângulo anterior, não é? Assim, o perímetro de cada triângulo também vai ser metade do triângulo anterior. Como assim é, então, o perímetro de um triângulo qualquer é metade do perímetro do triângulo anterior, então A índice n mais 1 a dividir por A índice n vai ser 1 meio, e isto quererá dizer que se trata de uma progressão geométrica, ok? De razão 1 meio. Nós sabemos que o triângulo ABC é o primeiro triângulo da sequência, não é? E eles dizem também
que o comprimento de AB é igual a 1. E por isso, uma vez que se trata de um triângulo equilátero, então o perímetro do primeiro triângulo vai ser 3 vezes 1. Portanto, 3. Então, a soma dos perímetros dos n triângulos vai ser dada pela seguinte expressão. Portanto, o primeiro termo da progressão, que é 3, vezes 1 menos 1 meio, que é a razão, elevado a n, a dividir por 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio é 1 meio, e por isso vamos ficar com... Portanto, isto aqui é 1 meio, vamos ficar com 6 vezes 1 menos 1 meio elevado a n. Agora reparem no seguinte. Nós sabemos que 1 meio elevado a n, ou se preferirem, portanto isto é o mesmo que 2 elevado a menos n, ok? Sabemos que 1 meio elevado a n é sempre positivo, tá bom? Isto é uma condição universal, é sempre positivo. E por isso, menos 1 meio elevado a n vai ser negativo. Se eu agora somar aqui 1, eu vou ficar com 1 menos 1 meio elevado a n vai ser menor que 1. Multiplicando ambos os membros por 6, eu vou ficar com esta expressão que me dá a soma dos perímetros dos n triângulos. E por isso 6 vezes 1 menos 1 meio elevado a n vai ser menor do que 6, que é o que pretendemos demonstrar como temos no enunciado. Portanto, como queríamos mostrar. Exercício 3. Considere todos os números naturais de 6 algarismos que é possível formar com os algarismos de 1 a 9. Destes números, quantos têm exatamente 2 5? Então, queremos formar números com 6 algarismos e com os algarismos de 1 a 9. Portanto, atenção que não tem zeros. E queremos saber quantos números nestas condições têm exatamente 2 5. Então, em primeiro lugar, de quantas maneiras é que eu posso dispor os 2 5 nas 6 posições, não é? Nas 6 casas? Eu posso, portanto, das 6 casas que eu tenho disponíveis, eu escolho 2 para colocar os meus 5. Tá bom? Por exemplo, estas duas. E a combinações porquê? A ordem não interessa. Tanto que um 5 é um 5. Eu não consigo distinguir um 5 do outro. Portanto, a ordem não interessa mesmo, é combinações. A partir daqui, eles não criam mais restrições absolutamente nenhumas. Eles só dizem que têm de ter exatamente 2 5. Então, para cada uma das outro 4 casas, que restam colocar números, eu tenho 8 hipóteses. Tá bom? Portanto, 8 à quarta. E isto é igual a 61.440, pelo que a resposta correta será a opção B. Exercício 4. Seja E conjunto finito, o espaço amostral associado a uma experiência aleatória e sejam A e B dois acontecimentos. Sabe-se que A e B são acontecimentos aqui prováveis e que a probabilidade de não A é igual a 0,6 e que a probabilidade de A, união com não B, que é igual a 0,7. Determine o valor de A união com não B sabendo B. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então, ora, vamos tentar interpretar que dados é que temos do enunciado. Então eles dizem que A e B são acontecimentos equiprováveis. Portanto, a probabilidade de A é igual à de B. Para além disto, a probabilidade de não A é 0,6 e que a probabilidade de A união com não B é 0,7. Então a probabilidade que nós queremos calcular
A união com não B, sabendo B, é igual à probabilidade de A união com não B, interseção com B, sobre a probabilidade de B. Então vamos tentar perceber que conjunto é este. A união com não B, interseção com B. Vou aqui representar o conjunto A união com não B. Ok? Portanto, o conjunto A e o conjunto B. Ora, o conjunto A é este. E eu vou unir com o conjunto não B. Ou seja, que é a parte que já está amarelo, não é? Sem a interseção. E depois esta parte está aqui fora. Isto é a união com não B. Agora, nós queremos este conjunto intersetado com o conjunto B. O que é que o conjunto A união com não B e o conjunto B têm em comum? Portanto, A união com não B, interseção com B, o que estes dois conjuntos têm em comum é a interseção de A com B. Então, assim, a probabilidade pedida vai ser a de A interseção com B sobre a probabilidade de B. Então, eles dizem no enunciado que a probabilidade de não A é 0,6. Pelo que a probabilidade de A vai ser 1 menos 0,6, ou seja, 0,4. Como A e B são acontecimentos equiprováveis, então a probabilidade de B também vai ser 0,4. Então já sabemos uma destas duas probabilidades que precisamos de calcular para chegarmos ao valor pedido. Resta-nos calcular a probabilidade de A interseção com B. E para chegar ao valor da probabilidade de A interseção com B, eu tenho aqui a probabilidade de A união com não B. Ok? E a probabilidade de A união com não B é igual à probabilidade de A mais a de não B, atenção, menos a probabilidade de A interseção com não B. Então, eu sei a probabilidade de A, sei a de não B e sei a de A união com não B. Portanto, sei estas três probabilidades. Então, temos 0,7 igual a 0,4. Ora, a probabilidade de B é 0,4, portanto, a de não B é 0,6, menos a probabilidade de A interseção com não B. Então, assim, a probabilidade de A interseção com não B vai ser 0,3. Então, a que é igual este conjunto A interseção com não B? Ora, vamos tentar desenhar outra vez os dois conjuntos, A e B. Portanto, é tudo o que pertence a A, mas não pertence a B. Ou seja, vamos ter que retirar o conjunto A interseção com B ao conjunto A. Assim, a probabilidade de A interseção com não B será a probabilidade de A menos a da interseção, não é? A interseção com B. Então reparem, eu já tenho a probabilidade da interseção com não B e tenho a de A. Então, a probabilidade de A interseção com B, portanto, vai ser a probabilidade de A, que vai ser 0,4, menos a de A interseção com não B, que é 0,3. E isto vai dar 0,1. Então, se a probabilidade da interseção com B dá 0,1, então 0,1 é o mesmo que 1/10 e 0,4 da probabilidade de B é o mesmo que 4/10. O 10 corta com o 10 e ficamos com 1/4. Este é o valor pedido.
Exercício 5. Uma certa composição geométrica é formada por n hexágonos regulares inscritos em circunferências concêntricas contidas num mesmo plano de centro no ponto V, sendo n maior que 3. A figura 2 é um esquema de parte dessa composição e nela estão representados 3 dos n hexágonos que formam a composição. Considera o conjunto de pontos formado pelo ponto V e pelos vértices de todos os hexágonos da composição. Sabe-se que, selecionando ao acaso dois pontos desse conjunto, a probabilidade de estes serem vértices do mesmo hexágono é igual a 5,49 avos. Determina o valor de n. Ora, um hexágono tem, portanto, 6 vértices. A composição geométrica que tem n hexágonos vai ter, portanto, 6n vértices, não é? O enunciado pediu para considerarmos o conjunto de pontos formado pelo ponto V e pelos vértices de todos os hexágonos da composição. Ou seja, o conjunto, temos que considerar um conjunto de 6n mais 1 pontos. Então o enunciado diz que, selecionando ao acaso dois pontos desse conjunto, que a probabilidade de serem vértices do mesmo hexágono é 5,49 avos. Então vamos determinar, para já, os casos possíveis e, portanto, desses 6n mais 1 pontos que temos disponíveis, temos de escolher 2. Portanto, as combinações de 6n mais 1, 2 a 2, isto vai ser 6n mais 1 fatorial a dividir por 2 fatorial, que é 2, vezes 6n mais 1 menos 2 fatorial. Eu até vou já escrever. Vai ser 6n menos 1 fatorial. Então, 6n mais 1 fatorial vai ser 6n mais 1 vezes 6n vezes 6n menos 1 fatorial. E assim ficamos com 2 fatorial sobre, que é 2, não é? Vou deixar aqui 2, vezes 6n menos 1 fatorial. Portanto, o 6n menos 1 fatorial do denominador corta com o outro e vamos ficar com 6n mais 1 vezes 6n sobre 2. Ou seja, 6n mais 1 vezes 3n. Em relação ao número de casos favoráveis, então nós temos de selecionar dois pontos que pertençam ao mesmo hexágono. Só que eu tenho n hexágonos. Então, desses n hexágonos que eu tenho que escolher um, ok? E, para além disto, desses 6 vértices do hexágono que eu escolhi, tenho que escolher 2, ok? Portanto, isto vai ser o mesmo que n. E as combinações de 6, as combinações de 6, 2 a 2 é 15. Portanto, podemos deixar simplesmente 15n. Então, nós tínhamos visto que esta probabilidade pedida era igual a 5,49 avos. Então, isto quer dizer que 15n sobre 6n mais 1 vezes 3n, que é igual a 5,49 avos. O n corta com o n e 15 a dividir por 3, portanto é 5. Ficamos com 5 a dividir por 6n mais 1, e isto é igual a 5,49 avos. Que até podemos dividir ambos os membros, multiplicar ambos os membros por 1/5, e ficamos com 1 sobre 6n mais 1, e isto é igual a 1 sobre 49. Assim,
ficamos com 6n mais 1 igual a 49. Por isso, 6n vai ser 48 e n vai ser igual a 8. Exercício 6. Seja f uma função de domínio R definida por f de x igual a mais e elevado a bx, em que a e b são números reais. Sabendo que o gráfico da função f contém os pontos de coordenadas 1, 5 e 2, 7, determine os valores de a e de b. Ora, então se o gráfico da função f contém os pontos de coordenadas 1, 5 e 2, 7, então isto quer dizer que o f de 1 é 5 e sabemos que o f de 2 que é 7. Como assim é? Então, a mais e elevado a b é igual a 5. Portanto, b vezes 1, não é? Fica b. E a mais e elevado a 2b igual a 7. Reparem o seguinte. Eu posso isolar o a nas duas equações e vou ficar com 5 menos e elevado a b na primeira e na segunda fico com 7 menos e elevado a 2b. Uma vez que 5 menos e elevado a b e 7 menos e elevado a 2b representam o número real a, então eu posso igualar as duas expressões. Portanto, 5 menos e elevado a b igual a 7 menos e elevado a 2b. Então vou ficar com e elevado a 2b menos e elevado a b menos 2 igual a 0. Eu posso aqui fazer uma mudança de variável em que y é igual a e elevado a b, ok? E assim vou ficar com y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Portanto, usando a fórmula resolvente, isto dá 1 mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, não é? Menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Portanto, aqui dá raiz quadrada de 9. Ou seja, y vai ser igual a 1 mais ou menos 3 sobre o 2. Pelo que o y vai dar menos 1 ou 2. Como o y é o mesmo que e elevado a b, portanto e elevado a b igual a menos 1 ou e elevado a b igual a 2. Mas como a equação e elevado a b igual a menos 1 é impossível, uma vez que e elevado a b é sempre positivo, então resta-nos apenas uma solução. Como e elevado a b é igual a 2, então b vai ser ln de 2. Então, que valor é o de a? Então, tivemos a ver que a é o mesmo que 5 menos e elevado a b. Por exemplo, podia usar a outra equação. Mas o b é igual ao ln de 2. Portanto, 5 menos e elevado a ln de 2 e e elevado a ln de 2 é o mesmo que 2. Portanto, 5 menos 2 dá 3. Está então determinado os valores de a e de b. Exercício 7. Qual é o valor do limite quando x tende para zero do seno de 2x sobre x? Então, o limite quando x tende para zero do seno de 2x sobre x, se eu fizer uma mudança de variável, em que y é igual a 2x, portanto, como x tende para zero, então o y vai tender para zero também, e assim vou ficar com o limite, quando y tende para zero, do seno de y, que é 2x, não é? E por isso, se y é igual a 2x, então x vai ser y sobre o 2. Então, ficamos com duas vezes o limite, quando y tende para zero, do seno de y sobre y.
Este limite é um limite notável e é igual a 1, e por isso 2 vezes 1, 2, e por isso a resposta certa é a opção D. Exercício 8. Na figura 3 está representado num referencial ortonormado ao XYZ um prisma hexagonal reto de bases ABCDEF e GHIJKL. Sabe-se que as coordenadas dos vértices A e G do prisma têm de coordenadas 4, 0, 0 e 12, 13 meios, 2. A reta EL é definida por esta equação vetorial. 8.1. Qual das seguintes equações define a superfície esférica de diâmetro AG? Então, olha, nós temos as coordenadas tanto do ponto A, portanto 400, como do ponto G, portanto 12, 13 meios, 2. E por isso, se a esfera, se a superfície esférica tem diâmetro AG, então o seu centro vai ser o ponto médio de AG, não é? Eu vou chamar esse ponto médio de M, tá bom? Portanto, 4 mais 12 sobre 2, primeira coordenada. A segunda, 0 mais 13 meios sobre 2. E a última, 0 mais 2 sobre 2. Portanto, o ponto M, que vai ser o centro da superfície esférica, vai ter de coordenadas 8, 13 quartos, 1. E por isso, dava logo para excluir as opções C e D. Então, qual é que vai ser o raio desta superfície esférica? Então vejamos. O raio da superfície esférica vai ser o comprimento de AM, ou de AG, por exemplo. E por isso vai ser a raiz quadrada de 4 menos 8 ao quadrado, mais 0 menos 13 quartos ao quadrado, mais 0 menos 1 ao quadrado. Atenção, porque o que eu tenho aqui no segundo membro da equação de uma superfície esférica é o quadrado do raio, tá bom? E isto é apenas o raio, portanto, eu posso simplesmente retirar a raiz. Então, isto vai dar o quê? Ora, 4 menos 8 menos 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, isto vai dar 169 sobre 16, mais 1. Portanto, 17 mais 169 sobre 16. Ora, 17 é o mesmo que 272 16avos mais 169 16avos, e isto vai dar 441 sobre 16. Assim, este é o valor do quadrado do raio, e por isso a opção correta vai ser mesmo a opção A. 8.2. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Determina as coordenadas do vértice F do prisma. Então há de reparar que o plano ABC, que contém uma das bases do prisma, esta aqui de trás, o plano ABC é perpendicular à reta EL. Ok? Portanto, a reta EL é perpendicular ao plano ABC. Como assim é? Então, um vetor normal ao plano ABC terá de coordenadas, e nós temos aqui as coordenadas de um vetor diretor da reta L, por isso será 340, pelo que uma equação do plano ABC poderia ser 3x mais 4y mais d igual a 0. Mas nós temos que descobrir que valor de d é este, para ficarmos com uma equação do plano ABC. O ponto A passa por este plano. Então, 3 vezes 4 mais 4 vezes 0 mais d igual a 0. Portanto, as coordenadas de A eram 400. Só para recordar.
Assim ficamos com 12 mais D igual a 0 e o D será menos 12. Menos 12. E assim já temos uma equação do plano ABC, já com o valor do D descoberto. Então, em seguida, vamos reparar também que a reta FG é paralela à reta EL, não é? Assim, uma equação vetorial da reta FG vai ser XYZ, portanto passa pelo ponto G. O ponto F eu não sei quais são as coordenadas, queremos descobrir. O ponto G tem de coordenadas 12, 13 meios, 2. E como FG é paralela à reta EL, então um vetor diretor é qualquer vetor múltiplo deste de coordenadas 3, 4, 0. Sim? Então vamos deixar o 3, 4, 0. Com o k pertencente a R. Então qualquer ponto da reta FG estará na forma 12 mais 3k, 13 meios mais 4k, 2. Com o k pertencente a R. E agora é onde reparar que a interseção entre a reta FG, portanto vou aqui assinalar o segmento de reta FG, para vocês verem, a interseção da reta FG com o plano ABC, ou se preferirem até com esta base do prisma, a base está lá atrás, hum, a interseção é o ponto F, não é? Então, eu posso substituir as coordenadas hum, de um ponto qualquer da reta FG e substituir na equação do plano ABC. Ou seja, então 3 vezes a primeira coordenada, 12 mais 3k, mais 4 vezes a segunda coordenada, 13 meios mais 4k, menos 12, igual a 0. Então, aplicando a distributiva, eu vou ficar com 36 mais 9k mais... Ora, 4 vezes 13 é o mesmo que 52. E 52 a dividir por 2 é 26, ok? Mais 16k menos 12. 16k menos 12 igual a 0. E ficamos com 50 mais 25k igual a 0. E por isso o valor do k para o qual a reta FG intersecta o plano ABC é com o k igual a menos 2. Então, eu posso agora substituir na equação vetorial da reta FG, posso substituir o k por menos 2. E vou obter as coordenadas de um ponto. Portanto, 12 mais 3 vezes menos 2, 13 meios mais 4 vezes menos 2, 2. Isto, quando simplificado, vai dar 6 menos 3 meios, 2. Estas vão ser então as coordenadas do ponto F. Exercício 9. Então agora temos aqui um referencial ao XY e temos um retângulo OABC, bem como também dois vetores DC e DE. E pretendemos saber o comprimento do segmento de reta OA. O primeiro a fazer, eu vou chamar de K. Portanto, seja K a abscissa, portanto, um valor, a abscissa do ponto A. E por isso, o comprimento do segmento de reta OA vai ser igual a K. Não é? Assim,
Uma vez que o comprimento de OD é OA sobre 3, então o comprimento de OD vai ser K sobre 3. E por isso as coordenadas do ponto D vão ser K sobre 3, 0. Para além disso, sabemos que o comprimento de OC é igual ao comprimento de OA sobre 4. Por isso, OC vai ser igual a K sobre 4. E assim, as coordenadas do ponto C vão ser 0, K sobre 4. Hum, então agora, eu vou aqui representar. Portanto, aqui K. Portanto, a abscissa do ponto D era K sobre 3. E aqui a ordenada do ponto C era K sobre 4. Ora, então, eu quero saber ainda as coordenadas do ponto E. Como o enunciado diz, o comprimento de OC, aliás de EB, peço desculpa, o comprimento de EB vai ser igual a K sobre 3. Não é? Portanto, assim, portanto, o comprimento de EB vai ser K sobre 3. Mas o comprimento de CB é K. Então, hum, isto aqui, o comprimento CE, vai ser K menos K sobre 3. Ou seja, 2K sobre 3. Sim? Então, as coordenadas do ponto E vão ser 2K sobre 3, K sobre 4. Agora vou calcular as coordenadas dos vetores DC e DE, começando pelo DC, portanto, C menos D, e por isso isto vai-me dar menos K sobre 3, K sobre 4. E o vetor DE, portanto, E menos D, e isto vai-me dar A sobre 3, aliás, K sobre 3, K sobre 4. Então, nós sabemos que o produto escalar entre DC e DE é menos 7. Portanto, o produto escalar entre o vetor de coordenadas menos K sobre 3, K sobre 4, e o de coordenadas K sobre 3, K sobre 4 é menos 7. Ou seja, vamos ficar com menos K ao quadrado sobre 9 mais K ao quadrado sobre 16. E isto vai dar menos 7. Então agora multiplico ambos os membros para este 9 e o 16 do denominador desapareçam. Eu vou multiplicar ambos os membros por 9 vezes 16. Não é? Portanto, para fazermos este 9 e o 16 desaparecerem do denominador. O que eu sei é que quando simplificada a equação, eu vou obter A ao quadrado, K ao quadrado, aliás, igual a 144. Tá bom? Assim, o K vai dar menos 12 ou 12. Mas eu sei, porque diz no enunciado, e me olhando para a figura também, que o ponto A pertence ao semieixo positivo ao x. Por isso o k tem de ser um valor positivo, ficando então com o k igual a 12. Exercício 10. Seja g uma função par diferenciável de domínio R7-1 e 1, tal que o limite quando x tende para 1 menos de g de x é mais infinito, g de 0 é menor que 0 e g' de x é menor que 0
para qualquer x que esteja no intervalo de menos infinito a menos um. O objetivo deste exercício, portanto, temos aqui hum, temos aqui a representação, a parte da representação de o gráfico de uma função, hum, e todas elas com uma assinta vertical de equações x igual a menos um, não é? O objetivo é justificarmos com uma razão em como porque é que cada um dos referenciais, um, 2 e 3, porque é que não pode ser a função g. Ora, vejamos. Então, se g' de x é menor que zero, no intervalo de menos infinito a menos um, então isto quer dizer que a função g é decrescente no intervalo de menos infinito a menos um. Então, relativamente ao referencial 2, é precisamente aquilo que não acontece. Portanto, neste referencial, portanto, em 2, a função é crescente em menos infinito a menos um. Relativamente ao referencial 3, uma vez que o enunciado diz que a função g é par, então isso quer dizer que o limite de quando x tende para um menos de g de x teria de ser igual ao limite de quando x tende para menos um mais de g de x. E nós sabemos muito bem que isto não é verdade. Uma vez que, como o limite quando x tende para um menos de g de x é mais infinito, se nós formos ver ao referencial 3, o limite quando x tende para menos um mais desta função parece claramente estar a tender para menos infinito. Então, automaticamente não pode ser a opção, não pode ser o referencial 3 a representar a função g, porque estes dois limites são diferentes. Relativamente ao referencial 1, porque é que não pode representar a função g? Uma vez que a função g é diferenciável em r, exceto menos 1 e 1, então a função vai ser diferenciável em x igual a zero. E isso vai implicar que g seja contínua em x igual a zero. Então, como é contínua em x igual a zero, o limite de quando x tende para zero de g de x teria que ser igual a g de zero. Ora, e por isso, ambos estes valores, tanto o limite como o g de zero, têm de ser negativos, não é? Portanto, o g de zero é negativo, como diz o enunciado. Só que, se olharem para o referencial 1, a função do referencial 1, à esquerda do zero, parece estar a tender para valores positivos. E, portanto, não pode representar a função g. Exercício 11. Na figura 5 está representado no plano complexo um triângulo equilátero ABC inscrito numa circunferência de centro na origem do referencial. O ponto A pertence ao semieixo imaginário positivo e os pontos A e B são os afixos dos números complexos Z1 e Z2, respectivamente. A qual dos quadrantes do plano complexo pertence o afixo do número complexo Z1 ao quadrado vezes Z2? Em primeiro lugar, uma vez que o ponto A é o afixo do complexo Z1, então o argumento de Z1 vai ser π sobre 2. Não é? O ponto A pertence ao semieixo imaginário positivo, como diz no enunciado. Hum, para além disso, o argumento de Z1 ao quadrado hum, vai ser 2 vezes π sobre 2. Por isso vai ser π. Se o argumento de Z2, se eu disser que ele é igual a alfa,
e por isso, olhando para a figura, ele pertence ao terceiro quadrante, não é? Portanto, eu vou aqui representar o ângulo alfa. Hum, o argumento de z1 ao quadrado vezes z2 vai ser π mais alfa, não é? Hum, assim, o π mais alfa vai ser um ângulo, portanto, do primeiro quadrante, não é? E por isso, o afixo do número complexo z1 ao quadrado vezes z2 pertence ao primeiro quadrante. E assim a resposta certa vai ser a opção A. 12. Considere em C, conjunto dos números complexos, o número z com alfa pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Sabe-se que a parte real de z é igual a menos a parte imaginária de z e que o afixo de z pertence ao quarto quadrante. Determine sem recorrer à calculadora o valor de alfa. Então vejamos. Olhando para o complexo z, hum, vamos ver a que é igual o i elevado a 11. Uma vez que o resto da divisão de 11 por 4 é 3, então i elevado a 11 é o mesmo que i elevado a 3. Ok? E assim, isto vai ser igual a menos i. E isto vai ser igual a e elevado a i vezes menos π sobre 2. Ou 3π sobre 2, se preferirem. Hum, e assim o complexo z vai ficar 2 vezes e elevado a i vezes menos π sobre 2 vezes e elevado a i vezes alfa sobre menos 1 menos raiz de 3 i. Eu aqui tenho um produto de dois complexos e no produto de dois números complexos eu somo os argumentos. Então, 2 vezes e elevado a i vezes menos π sobre 2 mais alfa. A dividir por menos 1 menos raiz de 3i. Agora, eu vou escrever o complexo que está no denominador, menos 1 menos raiz de 3i. Vou escrevê-lo na forma trigonométrica. Para isso, eu vou começar por calcular o módulo deste complexo, e isto vai-me dar a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais menos raiz de 3 ao quadrado. Isto vai-me dar a raiz de 4, que é 2. Se beta for um argumento deste complexo, menos 1 menos raiz de 3i, então a tangente de beta vai ser igual à parte imaginária, que é menos raiz de 3, a dividir pela parte real, que é menos 1. E por isso a tangente de beta vai ser menos raiz, aliás, vai ser raiz de 3. Uma vez que a parte imaginária é negativa e a parte real é negativa também, então isto quer dizer que o beta pertence ao terceiro quadrante, não é? E por isso, beta vai ser igual a π mais π sobre 3. Neste caso, 4π sobre 3. Assim, já podemos escrever o complexo menos 1 menos raiz de 3i na forma trigonométrica e ficamos com, portanto, 2 vezes e elevado a i vezes menos π sobre 2 mais alfa a dividir por 2 vezes e elevado a i vezes 4π sobre 3. Então, o 2 corta com o 2 e agora eu tenho um quociente de 2, tenho um número complexo a dividir por outro e fico com o seguinte. Então, e elevado a i vai ser menos π sobre 2 mais alfa menos 4π sobre 3. E isto, quando simplificado, vai dar e elevado a i vezes alfa menos 11π sobre 6.
Uma vez que o enunciado diz que a parte real de z é igual a menos a parte imaginária de z, isto quer dizer que o afixo de z pertence à bissetriz dos quadrantes pares. E deste modo, um argumento de z vai ser, portanto, menos π sobre 4. Então, alfa menos 11π sobre 6 vai ser igual a menos π sobre 4. E atenção agora, vai ser mais 2kπ. Isto porque o afixo de z tem mesmo de pertencer ao quarto quadrante, com o k pertencente a z. Ou seja, portanto, alfa vai ser igual a 19π sobre 12 mais 2kπ, com o k pertencente a z. Se substituírem o k por 0, vocês vão obter um valor de alfa no intervalo de 0 a 2π. Portanto, para k igual a 0, o alfa vai ser 19π sobre 12. Exercício 13. Para fazer obras de remodelação das instalações, uma pequena empresa pretende pedir um empréstimo a um banco a pagar em prestações mensais iguais. De acordo com a proposta do banco, o valor da prestação mensal a pagar, P, em euros, é dado em função da taxa de juro anual aplicada, J, em percentagem, dada pela expressão que temos aqui, com o J positivo. Sabe-se que, no caso de a taxa de juro anual inicial duplicar, a prestação mensal aumentará 120 euros. Determine, utilizando a calculadora gráfica, a taxa de juro anual inicial. Apresente o resultado em percentagem arredondado às milésimas. Então o enunciado diz que, no caso da taxa de juro anual inicial duplicar, a prestação mensal vai aumentar 120 euros. Ou seja, se eu chamar da taxa de juro anual inicial de J, então no caso desta duplicar, o valor da prestação a pagar será mais 120 euros do que com os juros iniciais. Então, P de 2J vai ser o mesmo que 125J, portanto 62,5 vezes 2J, que vai dar 125J a dividir por 1 menos 1, mais, ora, 2J sobre 1200 é o mesmo que J sobre 600, elevado a menos 120. Então, eu agora vou construir, a ideia agora seria construir duas funções na calculadora, uma que é este P de 2J, neste caso P de 2x, não é? E uma função G que fosse igual a P de x mais 120. Então agora vamos representar as funções f e g num referencial. Portanto, a função f vai ser algo deste género. Portanto, vou representar a amarela, a função f, e a verde, a função g. E eu interessa-me saber as coordenadas do ponto de interseção. Portanto, a abscissa, que me vai dar o valor que é pedido. O valor do J vai ser 3,281. Isto em percentagem. Portanto, 3,281%. Esta é a resposta à questão. Exercício 14. Considera a função f de domínio de 0 a mais infinito definida deste modo. 14.1. O gráfico da função f admite uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal. Determina uma equação de cada uma dessas assíntotas. Então,
Começando pela cinta vertical, o gráfico da função f só pode ter mesmo uma cinta vertical e será da equação x igual a zero, ok? Vamos então ver qual é que é o valor do limite quando x tende para zero mais de f de x. Se der mais ou menos infinito, vamos ter uma cinta vertical de equação x igual a zero. Então, ficamos com o limite quando x tende para zero mais de ln de x sobre x, mais o limite quando x tende para zero mais de 2x sobre x. O x corta com o x, não é? Ficamos com 2. E atenção que isto não é nenhum limite notável, nem determinação, ok? O limite notável é para quando o x tende para mais infinito, do ln de x sobre x. E nesse caso é zero. Neste caso, também não vai dar indeterminação, porque o ln de 0 mais sobre 0 mais, portanto mais 2, o ln de 0 mais é menos infinito sobre 0 mais, e menos infinito sobre 0 mais é menos infinito, ok? E por isso menos infinito mais 2, portanto é menos infinito, não é? Assim, temos uma cinta vertical de equação x igual a zero. Vamos ver agora a cinta horizontal. Então, vamos resolver o limite quando x tende para mais infinito de f de x, não é? Portanto, ln de x mais 2x sobre x. A ideia é a mesma, tá bom? Partimos a fração em duas. Portanto, o limite quando x tende para mais infinito de ln de x sobre x, mais o limite quando x tende para mais infinito de 2x sobre x. Portanto, x corta com o x, ficamos com 2. O primeiro limite é um limite notável e é igual a zero. E este segundo limite, portanto, vai dar 2. Assim, como este limite dá 2, então temos uma assíntota vertical, aliás, uma assíntota horizontal de equação y igual a 2. 14.2. Estuda a função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos e determine esses extremos, caso existam. Na sua resposta, apresente o ou os intervalos de monotonia da função f. Então, vamos começar por determinar a derivada de f. Se eu tiver um quociente de duas funções, um quociente u sobre v, a derivada desta função vai ser a derivada do que está no numerador vezes o que está no denominador, o v, menos o v' sobre v ao quadrado. Portanto, aqui o nosso u seria o ln de x mais 2x, não é? E o v seria o x. Então, ficamos com a derivada de ln de x mais 2x vezes x menos ln de x mais 2x. Tudo isto vezes a derivada de x, que é 1, não é? Tudo sobre x ao quadrado. Assim, a derivada de ln de x mais 2x vai ser 1 sobre x mais 2 vezes x menos ln de x menos 2x sobre x ao quadrado. Aplicando agora a distributiva aqui, ficamos com 1 mais 2x menos ln de x menos 2x sobre x ao quadrado. Portanto, o 2x corta com menos 2x e ficamos com 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. Agora vamos resolver a equação f' de x igual a zero. Ou seja, 1 menos ln de x sobre x ao quadrado igual a zero.
Isto é igual quando o numerador é zero, portanto 1 menos ln de x é zero, e x ao quadrado é diferente de zero, e por isso fico com ln de x. ln de x igual a 1 e assim o x é igual a e. Agora vamos criar um quadro, vamos construir um quadro para estudarmos a monotonia de f. Então, a função derivada de f e a função f não estão definidas para x igual a zero e a função derivada anula-se em x igual a e. Ok? Vamos ver qual é que é o sinal da derivada entre 0 e e. Então eu vou escolher um valor que seja maior que zero e menor que e, por exemplo, a raiz quadrada de e, ou e elevado a 1 meio, é a mesma coisa. Portanto, 1 menos o ln de e elevado a 1 meio sobre a raiz de e ao quadrado. Portanto, isto vai dar 1 menos 1 meio. Aqui o quadrado corta com a raiz, portanto, ficamos com 1 meio sobre e. Por isso, já perceberam que é positivo. E assim, a função f está a crescer entre 0 e e. Hum, em relação ao intervalo de e a mais infinito, vamos fazer, por exemplo, para x igual a e ao quadrado. Portanto, ficamos com 1 menos o ln de e ao quadrado sobre e ao quadrado. E isto vai dar menos 1 sobre e à quarta. Por isso, vai dar um valor negativo. E a função derivada será negativa entre e e mais infinito, pelo que nesse intervalo a função f é decrescente. Se assim é, então temos um máximo relativo para x igual a e. Portanto, dando a nossa resposta, portanto é crescente no intervalo de 0 a e, e tem de ser mesmo aberto no zero, porque a função não está definida no ponto, e no e podem deixar até aberto, não haverá nenhum desconto, tá bom? Depois aqui decrescente, de e a mais infinito, e temos o máximo relativo para x igual a e, que temos que determinar, como diz no enunciado. Então, f de e vai ser ln de e, portanto nesta função e não na outra, ok? ln de e mais 2e sobre e. ln de e é 1 mais 2e sobre e. Ou se preferirem, 1 sobre e mais 2. 15. Na figura 6 estão representados num referencial ortonormado OXY uma semicircunferência de raio 2 e centro na origem do referencial e o triângulo isósceles ABC. Sabemos que o vértice A pertence ao semieixo positivo OX, o vértice B ao semieixo positivo OY e C pertence ao semieixo negativo OX. O comprimento da AB é igual ao comprimento BC. O lado AB é tangente à semicircunferência no ponto T e que o ângulo AOT é igual a alfa. O profocário do triângulo ABC é dado em função de alfa por 8 sobre seno de 2 alfa. Em primeiro lugar, a área do triângulo ABC, portanto, a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. A base, se for AC, então a altura será BO. Portanto, sobre 2. Vamos de reparar também que o comprimento de AC, portanto, o comprimento de AC, é igual a 2 vezes o comprimento de OA, ok? Então, 2 vezes o comprimento de OA vezes BO. O 2 corta com o 2 e ficamos com o comprimento de OA vezes o comprimento de BO. Então agora vamos escrever o comprimento de OA e de BO em função do ângulo alfa. Como o enunciado diz que o lado AB é tangente à semicircunferência no ponto T, então isto significa que o triângulo ATO
é retângulo em T, ok? Assim, o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, portanto, que é OT, e OT é um raio da semicircunferência, por isso, como a semicircunferência tem raio 2, então 2 sobre OA. E por isso o comprimento de OA vai ser 2 sobre o cosseno de alfa. Agora, em relação ao triângulo BTO, ele também vai ser retângulo em T, não é? E para além disso, este ângulo vai ser π sobre 2 menos alfa. Hum, assim, temos que o cosseno de π sobre 2 menos alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que vai ser o lado OT, portanto, de comprimento 2, a dividir por OB, que é a hipotenusa. E por isso, uma vez que o cosseno de π sobre 2 menos alfa é seno de alfa, assim ficamos com o comprimento da OB, que vai ser igual a 2 sobre seno de alfa. Então, hum, já temos o comprimento de OA e de OB, ou de BO, em função de alfa. Portanto, o comprimento de OA é 2 sobre cosseno de alfa, vezes o comprimento de BO, que é de 2 sobre seno de alfa. Assim, ficamos com 4 a dividir por seno de alfa cosseno de alfa. E isto, multiplicando tanto o numerador como o denominador por 2, ficamos com 8 a dividir por seno de alfa cosseno de alfa. Isto para quê? Se vocês forem ao formulário do exame, portanto, tem lá a fórmula para o seno de A mais B, e por isso, o seno de alfa mais alfa, não é? Que é seno de 2 alfa, vai ser o mesmo que 2 vezes o seno de alfa vezes cosseno de alfa. E por isso ficamos com 8 sobre seno de 2 alfa. Exercício 16. Considera as funções f e g de domínio de 0 a mais infinito definidas por f de x igual a k sobre x e g de x igual a menos k sobre x, com o k positivo. Considera ainda dois pontos P e Q com a mesma abscissa, pertencentes respectivamente ao gráfico da função f e ao gráfico da função g. A reta S tangente ao gráfico da função f no ponto P, a reta T tangente ao gráfico da função g no ponto Q e o ponto R ponto de interseção das retas S e T. Mostra que qualquer que seja a abscissa dos pontos P e Q, a área do triângulo PQR é igual a K. Para começar, eu vou chamar de a abscissa dos pontos P e Q. Portanto, o ponto P terá de coordenadas A, F de A, uma vez que pertence ao gráfico da função f. E por isso o ponto P vai ter de coordenadas A, K sobre A. Já o ponto Q, que tem a mesma abscissa, vai ter de coordenadas A, G de A, pois pertence ao gráfico da função G. Assim, terá de coordenadas A menos K sobre A. Em seguida, vamos calcular a derivada da função f, que posso usar
a derivada do quociente, portanto, vai ser a derivada de k vezes x menos k vezes a derivada de x sobre x ao quadrado. Portanto, a derivada de uma constante, a derivada de k é zero, não é? E a derivada de x é 1. Então vamos ficar com menos k sobre x ao quadrado. Já a função galinha de x, portanto, vai ser menos k, a derivada de menos k vezes x, menos k, não é? Portanto, menos k vezes a derivada de x, portanto, sobre x ao quadrado. E isto vai dar k sobre x ao quadrado. Então, uma vez que a reta S é tangente ao gráfico de f no ponto P, então isto quer dizer que o declive da reta S vai ser igual a f' de A. Ou seja, menos k sobre A ao quadrado. Assim, a equação da reta S vai ser algo deste género. Y igual a menos k sobre A ao quadrado mais, vezes x, aliás, mais B1. E eu sei que o ponto P vai pertencer à reta S, não é? E por isso fico com k sobre A igual a menos k sobre A ao quadrado vezes A mais B1. Assim ficamos com B1 igual a 2k sobre A, quando isolamos o B1. Ficando, por isso, com a equação, a reta S, y igual a menos k sobre A ao quadrado, x, mais 2k sobre A. Para além disso, sabemos também que a reta T é tangente ao gráfico de G no ponto P. Assim, o declive M de T, o declive da reta T, vai ser G' de A. Portanto, vai ser k sobre A ao quadrado. Então, a reta T vai ter de equação algo deste género. Y igual a k sobre A ao quadrado, x, mais 1b2. Uma vez que, portanto, como o ponto Q pertence à reta T, então temos o seguinte. Portanto, o ponto Q tinha de coordenadas menos k, aliás, A menos k sobre A, e por isso ficamos com menos k sobre A igual a k sobre A ao quadrado vezes A mais B2. Determinando a ordenada na origem da reta T, ficamos com B2 igual a menos 2k sobre A. E assim uma equação da reta T vai ser y igual a k sobre A ao quadrado x menos 2k sobre A. Sabemos também que o ponto R é o ponto de interseção das retas S e T. Então eu vou igualar as duas expressões que definem as retas S e T. Portanto, a reta S era menos k sobre A ao quadrado x mais 2k sobre A, e isto vai ser igual a k sobre A ao quadrado x menos 2k sobre A. Agora, passando este menos 2k sobre A para o primeiro membro, eu vou ficar com 2k sobre A
hum, mais 2k sobre A. E vou passar este menos k sobre A ao quadrado x para o segundo membro, ficando com 2k sobre A ao quadrado x. Portanto, vou ficar com 4k sobre A igual a 2k sobre A ao quadrado x. Então o k corta com o k e este A corta com o quadrado do A. Ficando assim com 4 igual a 2x sobre A. E por isso, isto vai me dar 4a igual a 2x e assim fico com x igual a 2a. Então, a abscissa do ponto R vai ser 2a. Resta então determinarmos a ordenada. Eu vou utilizar a equação da reta t. Podiam usar a da S também. E então vou ficar com y igual a k sobre a ao quadrado vezes 2a menos 2k sobre a. Portanto, o a corta com o quadrado, ficamos com 2k sobre a menos 2k sobre a, que é 0. E agora representei aqui num referencial para me ajudar a perceber o que é o triângulo PQR. Representei as funções f e g, bem como os pontos P, Q e R. E isto permite-me concluir que a área do triângulo PQR vai ser, ora, a base vai ser, se a base for PQ, não é? Então, vai ser k sobre A mais esta distância aqui, que vai ser também k sobre A, não é? Então, ficamos com 2k sobre A vezes, ora, a altura vai ser 2A menos A, não é? Portanto, vai ser este comprimento aqui. Portanto, vai ser 2A menos A, que é A a dividir por 2, não é? E por isso, o A corta com o A e o 2 corta com o 2 e vamos ficar mesmo com K. Neste vídeo é tudo, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Grande abraço e vemos no próximo vídeo.